Boa tarde, caros jovens, mais um encontro com a história, né? A gente vai dar continuidade, né, à questão da reforma e contra a reforma católica. No primeiro momento vimos a reforma protestante, né? O surgimento de novas religiões, né? O surgimento de personagens importantes que expandiu a reforma protestante, como Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça e o rei Henrique VIII na Inglaterra. A partir daí começaram a expandir essas novas ideias religiosas que era contra, né, as ideias e princípios na Igreja Católica naquele momento. Com tudo isso, o que ocorreu? A igreja Católica ameaçada por conta dessas ideias e a expansão da Reforma Protestante, ela começou a rever seus princípios, a Reforma Católica e seus impactos na Europa e no mundo. Como seriam esses princípios? Que é isso que a gente vai entender agora. Vimos lá no primeiro momento o significado de reforma protestante e contra-reforma. Então, no primeiro momento foi a reação da reforma protestante contra os princípios da Igreja Católica. Aqui foi uma resposta da Igreja Católica, que é chamada esse movimento de contra-reforma ou reforma católica. Então, como a Igreja Católica reagiu à reforma protestante? É isso que a gente vai ver aqui nesse momento. Primeiro momento, a reação da Igreja. A reforma protestante provocou uma, uma cisão definitiva da cristandade ocidental, que dividiu cristãos católicos e cristãos protestantes. Vimos lá no primeiro momento. Com isso, a intolerância começou a perseguições e guerras religiosas que se estenderam na Europa até no meados do século XVII. A partir daí, a Igreja Católica, por exemplo, reagiu às várias críticas dos reformadores e criou um movimento denominado Contra-Reforma ou Reforma Católica. Esse movimento é importante porque percebe que a Igreja Católica não estava realmente indiferente das suas dificuldades internas. No entanto, a reforma protestante, a expansão de novas igrejas pela Europa, teve o quê? Teve perda de fiéis à Igreja Católica. Por isso, ela foi pressionada a iniciar uma renovação carismática desse movimento chamado Contra a Reforma Católica. Que esse movimento ele foi utilizado alguns instrumentos importantes para essa renovação católica. Primeiro, a partir do início da Reforma Católica, em 1545, o Papa Paulo III convocou o concílio, né, na cidade italiana de Trento, cujos trabalhos estenderam até 1563. Aí que foi chamado realmente o Concílio de Trento por conta da cidade. Com isso, ficou conhecido e reafirmando os dogmas, ritos, né, católicos, que salvação pela fé, pelas questões de boas obras. Essas boas obras é a presença de Cristo, os carismáticos, autoridades e finalidade do Papa, a hierarquia do clero eclesiásticos, o celibato do clero, a devoção aos santos e a Virgem Maria. Tudo isso começou realmente esse sacramento, né, para a questão do desenvolvimento dos instrumentos da contra-reforma, né? A partir daí, além disso, a Igreja reorganizou o Tribunal do Santo Ofício de Aquisição, criando assim 1231, com o objetivo de viajar e julgar e punir os acusados de heresias que eram os protestantes, principalmente Martinho Lutero, João Calvino, que foi muito perseguido por conta dessas ideias deles contra realmente a Igreja Católica. A partir daí, o tribunal também, né, encarregou de elaborar um índice de livro realmente proibido. Esses índices dos livros proibidos, né, que chamava de index, que consistia numa lista de obras censurada pela Igreja por serem realmente considerados prejudicados, ou seja, prejudicava a fé católica. Começou assim a perseguição aos reformadores da Igreja Protestante. Essas perseguições aos protestantes, né, percebemos que foi mais além, né? A Igreja Católica, né, para combater os protestantes, ela fez o quê? Ela teve como aliança fundamental algumas monarquias europeias, né, principalmente na França, por exemplo, por conta da sua perseguição aos protestantes foi intensa. Mesmo assim, os protestantes se expandiram pelo reino, concentrando-se nos centros comerciais importantes como Paris, Lyon e Orleans, né? Na década de 1540, o rei Francisco I instituiu a pena de morte aos hereges, né? A partir daí, que ele chamava de huguenotes,
como eram chamados os calvinistas franceses, né? Esses huguenotes chamados calvinistas franceses, no reinado de Carlos, né, IX, 1560 até 1574, teve várias tensões entre católicos e calvinistas, que se tornará ainda mais forte, né? E a partir daí esse é o episódio mais grave, né, chamado desses conflitos, ocorreu em dia 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como Noite de São realmente Bartolomeu, né, por conta esse episódio. Então esses conflitos que levou realmente a questão da perseguição, né, mais de 10 mil protestantes foram à morte, né. O edito de Nantes, em 1598, né, esse edito de Nantes, em 1998, que estabeleceu liberdade de culto na França. Né, Edito de Nantes, né, que estabeleceu a liberdade de culto na França. A partir daí começamos a rever alguns princípios, né, e percebemos que as perseguições protestantes iniciou, né, pelas instrumentação e a renovação carismática católica. A Companhia de Jesus, né? A Companhia de Jesus foi uma outra medida tomada pela Igreja Católica para combater e a expansão protestante, que foi criada a Companhia de Jesus em 1534 pelo espanhol, né, Inácio de Loyola. O jesuíta, como ficaram realmente conhecidos, tinha uma missão de combater os protestantes por meio de uma reafirmação da fé católica e criação de escolas religiosas que dá conquista de realmente novos fiéis. Eles queriam realmente conquistar novos fiéis, e a partir daí o que a igreja fez? Ela fez a comissão chamada Companhia de Jesus, que ia pregar, né, essa reafirmação da fé em busca de novos adeptos, que por conta da reforma protestante eles perderam muitos fiéis, a igreja estava fragilizada católica e propondo assim uma renovação carismática, que foi a Contra-Reforma. Porém, percebemos bem aí que essa reformação carismática também tinha outros mecanismos de instrumentos. Eles estavam visando a perseguição e morte, né, que como eles chamavam de herege, os da reforma protestante, os reformadores, por conta que eles eram contra as ideias que eram umas ideias virtuais, né, de interesse próprio da própria Igreja Católica. Eles largaram de fazer os instrumentos cristãos, seguir de pé da letra realmente os instrumentos bíblicos, e estavam só em interesse próprio, em questão política e econômica, que é isso que a Igreja Católica estava. Nessa renovação da Contra-Reforma, percebemos que não mudou quase nada. Ainda a Igreja Católica estava perseguindo os reformadores, né, por conta das suas ideias que era contra a Igreja Católica, e a partir daí eles queriam realmente ter novos adeptos por conta das perdas de fiéis, né, e a expansão catolicista. Tudo isso ocorreu, né, sobre a resposta, sobre a questão da reação da Igreja Católica nessa Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Aí no final eu coloquei, né, dois momentos para vocês, né, mapa conceitual, né, da Idade Moderna, né, e também do segundo momento dessa Idade Moderna, que foi a Reforma Protestante, parte 1, e a Reforma Protestante, né, parte 2, para vocês também entenderem a difusão, né, dessa reforma e contra-reforma católica. Então, aí foi só uma parcela de contribuição sobre o que significa a reforma protestante e contra a reforma católica, né? Reforma protestante foi uma incisão de novas religiões cristãs, né? E a partir daí, buscando uma democracia, que a sociedade, ou seja, o indivíduo pudesse realmente escolher o seu ponto de vista, e do outro lado, a contra-reforma foi uma renovação carismática. Percebemos que ainda nessa reformação carismática, a Igreja Católica tinha ainda instrumentos de busca, ou seja, perseguições a questão dos reformadores, por conta do seu poder político e econômico que estava sendo realmente interferido, né, no seu desenvolvimento católico. Bons estudos, até a próxima aula.